Há 20 anos, mães de alunos acusaram os donos de uma escola infantil de abuso sexual. O caso se tornou escândalo, amplificado pela cobertura da imprensa. A escola e a casa de uma das sócias foram apedrejadas. Tempos depois, o inquérito foi arquivado por falta de provas, mas a vida dos denunciados nunca mais voltou ao normal. Quais as lições do caso da escola de base? A imprensa está mais cuidadosa? Nós vamos conversar sobre o assunto com o jornalista Carlos Brickman. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Carlos Brickman é jornalista com 51 anos de profissão. Trabalhou em diversos veículos de comunicação do país. Fez parte de equipes premiadas do Jornal da Tarde e na TV Bandeirantes. Hoje escreve para 6 jornais e para a coluna Circo da Notícia no Observatório da Imprensa. Carlos, obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Boa tarde, é ótimo estar aqui com você. Muito bem. Como é que está o jornalismo hoje? Nós estamos mais cuidadosos? Não, não estamos. Definitivamente não. As mesmas falhas se repetem e sempre pelo mesmo motivo. O jornalista confia em autoridade quando a profissão dele é desconfiada das autoridades. Muito bem. Pessoa poderosamente, por definição. Brickman, e quais são as razões? A qualidade do jornalismo está pior? Não, está igual. O problema é o seguinte, vem um sujeito que diz assim: vejam, eu sou promotor, ou eu sou delegado, eu sou juiz, eu uso uma roupa esquisita, eu boto um cordão de cortina no pescoço, né, e ninguém dá risada de mim e tal. Logo o que eu falo é verdade, e o sujeito acredita que é, e não é. Ou seja, mudou um pouco a qualidade na questão do que o repórter, antigamente ele buscava a notícia, ele ia atrás da informação. Ele ia atrás da informação. Hoje é raro que vai, e quando vai buscar uma informação num lugar mais fácil. No Google? Não, você vai procurar um promotor, um delegado, ele te dá uma matéria completa, com fontes, com citações, vazamentos, como é que é? O jornal teve acesso ao documento. A gente quer ter acesso. Te deram acesso, pô. Né? Então, é diferente. E aí você perde as coisas. Vou te contar um caso, você está lembrando aqui a escola base. Faz alguns anos, havia um empresário, grande empresário, que estava morando em Paris, de repente explode uma bomba. Uma moça que morava na casa dele, aqui em São Paulo, foi à polícia e denunciou que tinham colocado, ela estava hospedada lá, e tinham colocado uma câmera no banheiro para vê-la nua. Aí caiu o mundo, o delegado deu entrevistas para todo mundo foi lá, divulgou, o empresário tarado e tal. Aí eu lembro que eu perguntei para ele, eu mandei para ele uma mensagem para Paris, né? O que houve? Ele disse, pô, pera um pouquinho, não estou sabendo de nada. Voltou voando. Bom, qual era a história? Agora vamos à história real. Ele, por algum motivo que eu não sei qual é, mas eu desconfio, ele era amigo da mãe da moça. E a mãe da moça disse que a menina ia estudar numa escola e ela não tinha onde ficar em São Paulo. Ela morava... Ia ser aquele negócio de tomar não sei quantos ônibus por dia. Ele disse, pô, olha, eu vou viajar, eu vou para Paris. Se ela quiser ficar na minha casa, tá lá, tem empregado, tem... A casa continua funcionando, só que sem mim. E a moça foi para lá. Tinha câmera no banheiro? Tinha. Quando ele teve um bebê, uma época ele desconfiou da babá do filho dele. Então ele pôs uma câmera no banheiro, que na época essa câmera transmitia para a sala. Não tinha transmissão sem fio. E segundo, era uma câmera velha que já nem transmitia mais para a sala. Número 2, quem escolheu o banheiro foi a moça, não foi ele. Era uma casa enorme e ela escolheu onde ia ficar. Estava sozinha. Terceiro, não chegaria a Paris, onde ele morava, nem a pau. Quarto, o delegado deu uma entrevista que era um devasso.
porque tinha filme pornográfico em casa, tinha fotos dele e da namorada nus. Eu disse, ó, tem foto minha e da namorada nus. Nós dois resolvemos tirar. Qual é o problema? Exato, nós tiramos, do banheiro é nosso. dele. É. Segundo, esses filmes pornográficos tem também, eu gosto. Só que eu comprei no mercado, é venda livre. Você vai na loja e compra o filme. Ou aluga, eu comprei, está lá em casa. Em resumo, não tinha nada. Mas já tinham aproveitado e esculhambado com ele. Ou seja, é importante ver os dois lados. Exatamente. Mas é aquela história, foi um delegado que falou, todo mundo acredita. Agora você está num outro caso parecidíssimo, que é o seguinte, você tem um grupo de empresas que está sendo crucificado, nesse caso da Operação Petrobras. Eu não duvido que tenha empresas culpadas um monte de coisas. Agora, houve as empresas, né? Por que acontece isso com essa dá nova trabalho. geração? Não, não é só com a nova, é com a velha também. Uma das coisas que eu aprendi é a seguinte, o pessoal vai buscar a matéria no Ministério Público. E vai, se você for lá na Avenida Angélica, esquina com a Paulista, tem um barzinho de sucos. Chega lá por volta de meio-dia, uma hora você vai ver um monte de jornalista rodando por ali, tomando suquinho, um lanchinho e tal. Daí a pouquinho o sujeito sai e entra no prédio, que é o prédio do Ministério Público. E ele sai de lá sempre com um envelopinho na mão. Muito bem. Às vezes acontece de que ele recebe essa matéria, matéria de denúncia, numa segunda-feira. Chega na redação, discuta e diz, isso é uma matéria para domingo. Então ele pega e põe a matéria na gaveta. E é uma matéria que você vê que foi pesquisada, que não é uma matéria feita de um dia para o outro. Ali tem meses. Bom. Aí ele liga para você, para a empresa que é atacada, sexta-feira às 6:30 da tarde. Que ele precisa fechar a matéria. Acontece o seguinte, todas as empresas, exceto as jornalísticas, fecharam às 6:30 da tarde, sexta-feira. Ou seja, vão responder só na segunda. Não. Aí eles publicam assim, fulano, a empresa não respondeu. Fulano, que se disse segurança, ou que alegou ser segurança, disse que não sabe quem responde, não sabe onde moram os diretores, dá aquela ideia de que algum sujeito está tentando ocultar. Na verdade, ele falou com segurança mesmo, que não tem a mais remota ideia nem do que aquela empresa faz. Ou seja... Bom, aí ele publica isso. Aí um dia eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, com os meus clientes, vocês podem ligar às 7 horas, 8 horas, eu estou no escritório, eu não saio. Meu rodízio é às 8, para mim. Aí me liga, 15 para as 8. Disse, olha, eu vou dizer um negócio para você, meu filho. Você está me fazendo perguntas e quer saber se eu posso encontrar diretores da empresa para responder. Posso. Posso. Só que tem o seguinte, nenhum está na empresa. Ou estão em casa, ou estão em algum lugar. Localizo. Aí ele vai ter de voltar para a empresa para buscar as respostas que você está querendo. Ele vai chegar na empresa, cadê a secretária dele que guarda os papéis todos? Eu quero deixar claro, espero que esse telefonema esteja sendo gravado, que você me ligou às 15 para as 8 da noite pedindo uma resposta para escrever até amanhã. Eu tenho meia hora para te dar a resposta. Em meia hora ele não vai nem chegar na empresa. E aí, na hora que você publicar isso, eu vou mandar uma carta para o jornal dizendo que houve má fé. Olha... Agora, é isso porque te obriga a entrar em choque com o sujeito por uma sacanagem. Depois, no próximo bloco, eu quero ouvir de Klaus Bíblico por que um jornalista da sua competência está fora do mercado. Voltamos dentro de instantes. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos com o jornalista Carlos Brickmann.
Brinkman, no bloco anterior eu deixei uma pergunta a você. Por que um jornalista da sua geração, com a sua competência, está fora do mercado? Porque não convidaram. É simples, né? Se convidar com salário bom, eu topo. Mas eu não estou exatamente fora do mercado. Eu estou escrevendo para uns 10 jornais. Agora mesmo estou preparando mais um artigo para a Folha. Eu estou rondando pelas bordas, digamos assim. O que eu não estou é ganhando minha vida dentro de jornal. Voltamos ao assunto da escola base. Eu quero que você assista comigo um vídeo e eu quero o seu comentário. Já pedi desculpa para mim mesmo e sofro até hoje com isso. Eu tenho certeza que o repórter tomou todos os cuidados, porque ele tinha experiência em cobrir isso. Ele tomou todos os cuidados que ele julgou necessários, mas embarcou nessa história e eu como responsável pelo jornalismo naquela época, embarquei com ele em absoluta confiança. Estávamos errados. Onde você acha que vocês erraram? No excesso de confiança que nós depositamos na fonte primária que nós tínhamos, que era o delegado de polícia. Mas isso é um erro profissional que nós cometemos. Nós tentamos procurar os donos, né, os principais acusados, responsabilizados por tudo da escola base. E eles, eu entendo claramente as razões disso, eles não quiseram ter qualquer contato conosco mais. Quando a gente não tem internamente, no exercício da profissão, sobretudo na reportagem, essa noção de que o ser humano oscila diante do testemunho que ele presta, então é preciso olhar para esse testemunho com olhar crítico. Não é desacreditar, porque essa relação de confiança ou ela existe entre o repórter e o cidadão, a fonte, ou não sai conversa nem possível, né? Mas você precisa checar depois a veracidade do que você obteve e levar em conta as circunstâncias em que aquilo foi dito. Nesse caso, a gente não cumpriu essa lição básica. Você acha que foi um crime? Contra eles, não tenho a menor dúvida. E eu sou co-participante nisso, porque eu era o responsável, podia ter dito não. O irônico, Brinkman, é que o jornalismo é uma função social importante, né? O problema é o seguinte, existe um inglês famoso, Lord Acton, que dizia que todo poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Todo poder corrompe. Toda pessoa que tem poder é obrigatoriamente não confiável. Porque há coisas que ele não pode falar, há coisas que para ele é conveniente falar, mas que talvez não sejam tão verdadeiras, há coisas que são verdadeiras e que para ele é inconveniente falar. Tudo isso é... Então você não pode confiar em governo. Você não pode confiar em polícia, você não pode confiar em promotor, você não pode confiar em juiz. Você deve ouvir o que eles falam e checar informação por informação. O fundamental, checar você não deve informação. chegar à conclusão também, bom, foi ele que falou, então é mentira. Não, não é. Foi ele que falou, isso é um dado a ser analisado. Eu trabalhava nessa ocasião, fora da área policial, mas trabalhava com um jornalista notável, chamado Jorge Miranda Jordão. O Jorge Miranda Jordão foi um dos membros da equipe de ouro do Samuel Weiner na Última Hora. Ele dirigia a Última Hora de São Paulo e transformou a Última Hora de São Paulo, que competia com o Diário da Noite, com Notícias Populares e com os matutinos também, num grande jornal. Tirava 2 ou 3 edições, né, por dia? Não, fantástico. Depois, quando o Orestes Quercia comprou o Diário Popular, que estava mergulhado numa crise final, fatal, circulação ridícula, ele foi buscar o Jorge Miranda Jordão no Rio. E o Jorge Miranda Jordão botou o Diário Popular, acho que de 10 ou 15 mil exemplares de circulação diária, em 200 mil. Foi quando ele virou o rei das bancas e tal. Então, não tinha muito, o cara é bom mesmo. Aí o Jorge Miranda Jordão olhava e dizia assim, esta história não me convence, nós não vamos dar. Não, mas olha, está todo mundo dando, nós não vamos dar. Não vamos dar. Eu não estou convencido dela. Me convençam com informações que não venham só da área oficial. Estão dizendo o quê? O menino está com a bundinha machucada? Tá. E me diga uma coisa, e se ele estiver assado? Pois não é que estava.
Veja, o Jorge não viu, ele só levantou uma hipótese. A imprensa escrita, impressa, ela era é mais cuidadosa ou foi mais cuidadosa do que o rádio e a TV? Não, nunca. E vou te dar um exemplo também razoavelmente recente. Um grande jornalista, é bom mesmo, ele é homossexual aberto, quer dizer, não é bicha enrustida. Ele é lutador pelos direitos homossexuais, e isso era desde a época em que viado apanhava na rua. Ele era homossexual, alcoólatra, quer mais alguma coisa? Eu não me lembro, mas tudo bem, boêmio. Estigmatizado, já. Aí ele tinha na frente da casa dele uma mendiga, morava em frente ao prédio dele. E um dia essa mendiga aparece com uma criancinha pequena. E criancinha, filha de mendiga, e mendiga louca, você imagina a situação que estava a menina. Suja, maltratada. Aí ele ficou com pena. Foi lá, conversou e a mendiga deu a menina para ele. E ele levou a menina para casa e deu para ela um tratamento de filha de classe média, que é o que ele era. Deu banho, deu roupa, levou no médico, levou no pediatra. Que alimentação que ela precisa ter, aquilo que você faz com teu filho. Acontece que mais do que hoje havia aquele preconceito. Para que viado quer uma filha? É para abusar dela. E tinha umas vizinhas que acabaram fazendo uma denúncia para a polícia. Que ele tinha pegado a menina para abusar da menina. A menina, nessa ocasião, se tinha 2 anos, era muito. Aí foram examinar a menina e veja você, ela tinha lesões anais. Que loucura. Posteriormente, não, comprovado, que era o seguinte, ainda era da época, ele estava passando hipoglós nela. Né? O velho, aquilo que todo pai e toda mãe faz. Você põe a fralda no filho, troca, limpa, passa hipoglós ou equivalente. Eu sou do tempo do hipoglós ainda, né? E a coisa vai... eu sei. Até eu uso. E a coisa vai cicatrizando. Perfeito? E leva um certo tempo. E a menina ainda estava com isso. Ele abusava da menina. Foi publicado numa revista de grande circulação e publicada de uma maneira, de uma crueldade. Quer dizer, além dessa história, diziam que ele era louco, que ele ia para um bar. Veja você, ele era alcoólatra. É verdade. E aí ficava sentado no bar, até o bar fechar, e aí se recusava a ir embora. Então o bar fechava e ele ficava. E ele não saía do banco, ele fazia as necessidades dele no banco do bar. Muito bem. Agora você conhece o bar. Diz lá para o português que você vai ficar depois do fechamento. Você não vai, ele te chama a polícia, ele te põe para fora, ele te dá uns tapas. Se você estiver bêbado, então... mais fácil ainda. Segundo, faz sujeira lá no bar e você vai ver o que te acontece. Quer dizer, a história era inverossímil, mas estava com papel impresso, bonito. Ou seja, esta foi deliberada. A cobertura da imprensa não conseguiu ultrapassar o preconceito que já existia na sociedade. Não, pelo contrário. Se rendeu a esse preconceito? E esta foi deliberada. Nesse caso é o seguinte, queriam destruir o sujeito. Eu nunca descobri por quê, mas era alguma briga que foi levada a esse ponto. Uma loucura. Muito bem, então você vê que as coisas existem. Frickman, a gente vai para o intervalo e você continua dentro de instantes. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos já já. Aguardem. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor. Que pena. Hoje o nosso entrevistado é o jornalista Carlos Brickman.
Brinkman, nesse bloco eu gostaria de conversar um pouco com você a respeito do Observatório da Imprensa. Você ali tem comentários interessantes, você faz uma análise da cobertura da imprensa factual do que está acontecendo no dia a dia, e você é muito ácido, você é muito crítico. E no início do programa eu perguntei, o que mudou? A qualidade caiu? Não, a qualidade não caiu. Mas me parece, quem lê o Observatório da Imprensa, observa que atualmente a imprensa realmente deixa a desejar em termos de qualidade. Não, sempre desejou, sempre deixou. Hoje não acho que seja diferente do que já foi, não é pior, não é melhor. Mantém o padrão que é mais ou menos o padrão do país. Você também não pode querer que a imprensa seja melhor do que o país. E se a imprensa for pior do que o país, ela perde posição. Agora, eu acho que o que tem hoje é muita gente alucinada. Então, você publica, sei lá, caiu granizo em São Paulo, que é uma coisa que chamou a atenção, o cara vai criar uma teoria a respeito do porquê que foi essa manchete. Por que a manchete foi que caiu granizo em São Paulo? Porque caiu granizo em São Paulo. Não é comum que caia granizo em São Paulo. E quando cai, não é nessa quantidade. Está explicado? Né? Eu não consigo entender. Por falar em cobertura, está se valorizando muito a cobertura da imprensa, até no rádio, na TV, programas policiais. Essa é a tendência do jornalismo? Você acha que é passageiro ou veio para ficar? Coberturas policiais, dando um amplo espaço para a polícia. Eu vou te dizer, eu não gosto de noticiário policial. E hoje em dia eu sofro, porque o noticiário que eu gosto, que é o político, virou policial também. Você vai ver o que o Congresso está fazendo. Gente, tem um bando de ladrão lá dentro. Esse bando de ladrão é apanhado, e aí vai para a justiça. Não, e o próprio noticiário, quer dizer, não é só... Sempre teve ladrão, não, mas aí você acompanhava o ladrão e tal. Agora, a matéria toda é assim. O cara roubou assim, foi apanhado assim, agora o processo é assim. Igualzinho se você tivesse prendido um narcotraficante. Não que seja muito diferente, mas o noticiário político desapareceu. É verdade. Aquilo que você cobria, a articulação política e tal, até porque os bandidos, hoje, isso é importante, eles tomaram a frente dos partidos. Antes eles não tomavam, não. Tinha os bandidos, mas você tinha, sei lá, o Dr. Ulisses comandando o PMDB, o MDB, sabe? Tinha liderança, tinha certas figuras emblemáticas. E política. Mesmo tinha os ladrões e tal, mas que eram conhecidos. Então hoje você vai pegar e dizer, muito bem, quem que está aqui? Você encontra umas negociações, meu Deus do céu. Uma loucura, né? Gente, compra-se, vende-se, o dinheiro circula em cueca, sabe? Circula em calcinha. Pô, pera um pouquinho, tá demais, né? Tá demais. Brinkman, eu queria fechar o nosso programa te perguntando algo. Eu sempre insisti na nossa entrevista de hoje à noite a respeito da qualidade da imprensa, da cobertura, destacando se a sua geração era melhor que essa. Foi votada na Argentina e aprovada a Lei dos Meios, que acaba um pouco com o monopólio do Clarim, do grupo do Clarim. Aqui no Brasil, uma lei semelhante a essa, que 8 famílias dominam as comunicações aqui no país, mas 7, 8 famílias, você acha que uma lei que democratizasse a informação no Brasil melhoraria a qualidade da imprensa? Não, em primeiro lugar, vamos contar essas 7, 8. Sirotsky, Marinho, Frias, Camilo Teixeira da Costa, Zé Sarney. Você vai ver que essas 8 famílias, na verdade, são 20 e tantas. Tudo bem, você pode... Saad, né? Tudo bem. Segundo, eu acho que isso já teve a sua oportunidade em outra época tecnológica. Nos Estados Unidos, você tem uma lei, por exemplo, que é contra a propriedade cruzada dos meios de comunicação. Então, o New York Times tem um jornal numa cidade, ele só vai poder ter uma emissora de rádio numa cidade a não sei quantos quilômetros. O que era ótimo quando saiu. Hoje, com a internet, acabou. Você pode, daqui onde nós estamos, você pode ter uma rádio excelente no Maranhão. Nós estamos em São Paulo e você tem uma rádio no Maranhão via internet. E tem uma rádio no Pará via internet. E sem concessão. Pois é, então, esse negócio de lei de meios é uma ideia ótima para ter tido 30 anos atrás. Hoje, qual seria a solução para a gente fechar? O que eu acho, a solução é você criar veículos melhores que os outros. Porque também vejo o seguinte, é impossível? É impossível nada. Eu sou do tempo em que o jornalismo do Rio
era dominado por Correio da Manhã, Jornal do Brasil, Diário Carioca. O Globo era um jornaleco. Eu sou do tempo que aqui em São Paulo você tinha o Correio Paulistano, o Estadão sempre foi grande, mas você tinha o Correio Paulistano, o Dia, a Hora, o Diário de São Paulo, que era grande também, o Diário da Noite, a Última Hora. A Folha estava lá embaixo, piquititinha, quase não existia. Diz que começou a melhorar com a vinda do Cláudio Abramo, não é isso? Não. A Folha, na verdade, começou a melhorar com o Alberto Dines. Com Dines. Com o Alberto Dines, com o Boris Casoy. E quando puseram dinheiro nela. Porque durante o seu Frias comprou a Folha em 62. A Folha estava mergulhada em dívidas. Ele passou 3 anos pagando dívidas, cobrindo o buraco. Aí, depois que ele cobriu o buraco, aí ele comprou máquinas novas, fez um prédio novo e aí começou a contratar gente. Ou seja, a solução é investimento e qualidade, recursos humanos. E tempo. Agora, é aquela história. Quando você contrata um cara como o Ricardo Corcho, por exemplo, e dá para ele condições de fazer reportagem, você vai ter ótimas reportagens. Ponto. Isso é... Agora, você precisa criar condições. Também não adianta você pegar o Ricardo Corcho e sentar ele na frente de uma máquina que não funciona, num telefone que não funciona, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Então você tem condições materiais e condições... E também não adianta botar uma besta na frente da máquina, porque não vai funcionar mesmo. Certo? O que você vai fazer? Brickman, infelizmente nosso programa terminou. Foi um grande prazer te receber. Virei outras vezes com prazer. O Observatório do Terceiro Setor desta semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no novo portal www.observatorioterceirsetor.com.br. Envie comentários, críticas, sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.